Cara, eu continuo aqui falando sobre essa entrevista que o Marcos Braz deu lá pro Vene, que na verdade ele deu entrevista para vários canais, né? E a última foi pro Vene. Então a gente repercutiu todos os canais, né? Em cada canal que ele foi, a gente repercutiu pelo menos em 1 ou 2 vídeos. E como ele falou muita coisa, é interessante a gente trazer aqui. O Marcos Braz falou o seguinte, tá? Que o Vitinho provavelmente não terá mesmo o contrato renovado e que vai deixar o Flamengo depois de dezembro. Então o Vitinho está fora do Flamengo, confirmado o Vitinho saindo do Flamengo. Ele fala o seguinte: algumas questões foram conversadas em janeiro e fevereiro, mas a grande verdade é que Vitinho deve respirar novos ares depois de dezembro. Então o Vitinho não continua no Flamengo, martelo batido aí pelo próprio Marcos Braz. A gente também traz aqui lembrar que amanhã o jogo do Flamengo é 16 horas, tá, galera? 4 horas da tarde. Eu quero até desejar já o Feliz Dia dos Pais, aquele pai que de repente acordar e não tiver tempo de ver nosso vídeo. Então, Feliz Dia dos Pais. Eu também sou pai, minha filha já está com 22 anos. Então, a gente fez 23 agora, dia 10, fez 23. Pois é, tô ficando velho. Então eu sou pai de uma menina de 23 anos, você que é pai aí, toda felicidade do mundo para você que acompanha aqui o nosso canal, né? Então o jogo do Flamengo, 22ª rodada, às 16 horas, né? E o Dorival Júnior deve seguir daquele mesmo jeito com o time do Brasileiro, o time da Copa do Brasil. A gente amanhã cedo traz o provável time para vocês. E claro, né, o Flamengo deve ter uma mudança aí, a entrada de 2 jogadores, por exemplo, que foram suspensos, né? Pelo menos um deles eu acho que entra, tá? Que é o Thiago Maia, suspenso na Copa do Brasil. O Thiago Maia e o Davi Luiz foram suspensos na Copa do Brasil, não podem jogar na quarta-feira, então eles devem ser utilizados, mesmo que o Davi não entre como titular, mas deve ser bem utilizado nesse jogo, a não ser que ele dê descanso para o Davi, justamente nessa rodada, né? Mas o Thiago Maia deve atuar, então, contra o Atlético Paranaense, na estreia desse uniforme aqui, né? Que inclusive você já encontra em todas as lojas, né? A gente encontra até mesmo na loja lá dos Estados Unidos, de Orlando, da International Drive. Procure, peça o desconto do Paparazzo Rubro-Negro. Na loja também de João Pessoa, você também tem o desconto. As 2 lojas de João Pessoa, você tem o desconto do Paparazzo. E online também, usando o cupom PAPA nas lojas oficiais. Então o Vitinho não continua no Flamengo. Já passamos a informação do jogo para vocês, né? E aí a gente tem uma outra informação de outro jogador que não continua no Flamengo, né, que provavelmente vai sair, né? O Marcos Braz falou o seguinte: a renovação com o Rodinei deu uma esfriada pelos 2 lados. É um processo natural. Hoje está nesta situação, mas nada impede que possa haver uma mudança neste quadro até o fim do ano. Um pouco mais à frente, se a gente entender que precisa ter uma conversa mais direta, iremos fazer, tá? Então, o Vitinho, ele bate o martelo, ele crava que não fica no Flamengo, e o Rodinei, ele dá a entender que já está também muito próximo da decisão de não ficar mais. Ainda não foi batido o martelo com relação ao Rodinei, mas o Rodinei não deve continuar no Flamengo, tá? Outro jogador também que pode não continuar, até porque o valor também não é barato e que está emprestado até o final do ano. A diretoria do Flamengo, então, ainda não se decidiu se irá executar a compra de Ayrton Lucas, tá? Que está emprestado ao Flamengo até o fim de 2022. Em entrevista no YouTube, né, também, o Marcos Braz falou o seguinte: o Flamengo tem uma obrigatoriedade de compra se o atleta bater tantos jogos, tá? Provavelmente isso não irá acontecer. Na hora certa, o Flamengo vai analisar se tem interesse ou não. Caso o Flamengo queira continuar com o jogador, o clube já tem tudo estabelecido, né, para o contrato subsequente. Então, o Flamengo tem aí já tudo esquematizado se quiser ficar com o Ayrton Lucas, mas o jogador ainda não conseguiu se destacar. A verdade é essa, ele ainda não explodiu no Flamengo, né? Ele não foi um jogador que dissesse que foi diferenciado, arrebentou, tá muito bem. O Flamengo contratou e já mostrou a que veio, ao contrário, por exemplo, do goleiro Santos, né, que hoje é titular unânime, né, unanimidade dentro do Flamengo, e a torcida também está maravilhada com a simplicidade das defesas dele, como ele trabalha de forma simples e como ele é bom, como ele é pouco vazado, né? O Santos já conquistou a torcida. Agora, o Ayrton Lucas ainda é uma incógnita. Então, como o contrato vai até o final de 2022, daqui a pouco, né?
e ele está emprestado e não deve atingir, segundo o Marcos Braz, os jogos, a meta de jogos que o Flamengo tinha obrigação de comprar, pode ser que o Flamengo não queira ficar com o jogador e aí, ou então aproveite isso, né? Ah, não tem obrigação. Olha aí, tá acabando o contrato e a gente não tem obrigação. Vocês vão querer vender o jogador pra gente, né? Essa questão. Então, de repente o clube, para também não ter essa situação de desvalorização ou do jogador voltar para lá e ele perder o negócio, o Flamengo pode conseguir uma situação melhor aí com o Ayrton Lucas, tá? Passar para você também que está acompanhando a gente aqui,